E aí, pessoal, beleza? Seja bem-vindo e seja bem-vinda à nossa reunião de adoração de hoje, nossa reunião online. Meu nome é Lucas Bonatti, eu sou pastor da PMB, a primeira metodista brasileira aqui em Downtown Miami. De novo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa reunião online. Eu quero hoje simplesmente dizer que nós vamos continuar com a nossa série de mensagens E se, para quê? O tema de hoje é E se fôssemos autênticos? O para quê eu só digo lá na hora do sermão, tá bom? Então fica aqui com a gente, dá um like, clica aí, compartilha essa mensagem com outras pessoas na sua página do Facebook ou o link do YouTube, seja por onde você esteja vendo, manda por mensagem, abençoa uma pessoa aí, né? Para que mais pessoas possam meditar sobre a palavra de Deus conosco, não simplesmente aceitar o que nós compartilhamos aqui, mas meditar, analisar, ouvir a voz de Deus através do que nós compartilhamos aqui. Tá certo? Minha oração é que você tenha um dia, uma semana tremendamente maravilhosos na presença de Deus, que Deus continue te ajudando a superar as suas dificuldades, as dificuldades que a vida nos apresenta, e que o nome dele seja glorificado em nossas vidas hoje e sempre. Amém? Vamos orar, preparar nosso coração e mente para que nós possamos adorar a Deus e receber da mensagem da palavra de Deus hoje. Deus de graça, amor e bondade, nós nos apresentamos diante de Ti, pedindo perdão pelos nossos pecados e pedindo que nesse momento, Senhor, Tu venhas a receber todos os nossos pedidos, as nossas frustrações, nossos medos e também a nossa esperança, os nossos sonhos, os nossos planos para o futuro. Abençoa-nos, Senhor, e afasta tudo aquilo que não provém de Ti, para que nós possamos caminhar do Teu lado, caminhar conforme a Tua vontade. Fala conosco nesse serviço online, toca no nosso coração, toca nas nossas mentes e ensina, Senhor, revela para nós qual é a Tua vontade para as nossas vidas. Essa é a nossa oração hoje, em nome de Jesus. Amém. Expressar
Título capítulo 1, versículos de 5 a 9, diz o seguinte: a razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu te instruí. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e tenha filhos crentes, que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Esclarecimento aqui. Presbítero aqui são os anciãos da aldeia ou da cidade, ok? Lembra aqueles filmes em que os líderes da vila se reúnem em volta da fogueira à noite para tomar uma decisão? Então, a palavra grega aqui se refere a esse tipo de líder. Pessoas maduras, responsáveis por manter a ordem na cidade, a ordem do convívio entre as pessoas. Nos dias de hoje, veja só que irônico, esses presbíteros provavelmente seriam os políticos que nós elegemos para organizar a vida em sociedade. Vai vendo. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja também irrepreensível, diz Paulo. Não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Esclarecimento: o bispo aqui sim seria o pastor, o líder da igreja. Voltando ao texto. Ao contrário, é preciso que ele, o bispo, o pastor, seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio. E apegue-se firmemente à mensagem fiel da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. O tema do sermão de hoje é: e se fôssemos autênticos, para que Cristo seja honrado? A grande tarefa de um pregador do Evangelho de Cristo é trazer a revelação de Deus a partir do texto bíblico, que é uma coleção de textos escritos há mais de 2000 anos atrás, e apresentar uma meditação que faça sentido para o público de hoje, as pessoas que nasceram entre os séculos 20 e 21. Ler o texto bíblico e buscar aplicá-lo ao pé da letra vai nos levar a um lugar de erro e mau testemunho, um lugar de desonra, porque nossa vida, nosso modo de vida hoje, nosso conhecimento sobre o mundo é absolutamente diferente daquele mundo em que viveram algumas figuras, como Moisés, Davi, Pedro e o próprio Jesus. Não é uma tarefa das mais fáceis, mas é necessária. Fica difícil, especialmente quando buscamos aplicações práticas para o nosso dia a dia. Faz algum sentido dizer que hoje, em pleno século XXI, que as mulheres devem ficar caladas durante o culto? Faz algum sentido reclamar das mulheres que cuidam da aparência e do cabelo? Faz algum sentido dizer que mulheres não podem nem cuidar do cabelo? Faz algum sentido expulsar alguém de casa porque essa pessoa está doente? Faz algum sentido dizer que nós, cristãos, devemos sacrificar animais para pedir perdão a Deus? Claro que não. Mas essas são todas instruções encontradas na Bíblia, dentro de um contexto sociocultural e religioso de um tempo que ficou para trás. Hoje, mais uma vez, nós vamos contrastar as falhas da religiosidade com a pureza da fé cristã. Vamos questionar se certos ensinamentos que recebemos, se certo entendimento do mundo e da fé que nós temos, realmente estão alinhados com os princípios da fé cristã, com os parâmetros da vida real de hoje. Por exemplo, eu recebo críticas porque às vezes menciono temas políticos nos meus sermões. Mas o interessante é que essas pessoas que me criticam não se importam quando outros pastores e líderes cristãos assumem um tom político em seus sermões, falando aquilo que elas gostam de ouvir. Sabe por quê? Porque a maioria de nós, infelizmente, não tem interesse algum em se submeter aos princípios de fé e conduta sugeridos pela palavra de Deus. Então, se eu falo algo que você gosta, minha pregação é boa. Se a minha mensagem confronta as suas crenças e atitudes, minha pregação é ruim ou até carnal para alguns. Mas aqueles que buscam ser sensíveis ao Espírito Santo e à palavra de Deus, escutam, meditam, filtram, oram e, por fim, concordam ou não com a meditação compartilhada aqui. E está tudo bem, faz parte, concordar ou não. Por exemplo, existem pessoas que não gostam que eu denuncie o pecado do racismo, como se não houvesse racismo no mundo. E alguns deixam de nos seguir por causa disso. E não tem problema, não. Eu vou continuar pregando que somos igualmente pecadores, igualmente carentes da graça e da salvação que só Jesus pode ofertar, e que Deus não tem favoritos. Logo, tratar o próximo como um ser inferior é pecado de racismo e ponto. Quer você goste ou não. Esse é um princípio claro revelado na história da salvação.
Ou seja, eu não trato de política dos meus sermões. Eu trato do amor de Deus, da graça divina, do perdão, da vida transformada pelo amor de Deus. Eu falo do amor incondicional que Deus tem por cada um de nós. E como consequência disso, eu busco uma aplicação prática para os dias de hoje. E é nesse momento que eu ataco o racismo, o charlatanismo, os falsos profetas e as mentiras vindas dos poderosos para nos dividir enquanto povo. Ou seja, a minha defesa da fé cristã e o meu esforço de honrar a Deus tem consequências práticas no nosso dia a dia. E como o clima quente político tem sido um tema central nas nossas vidas nos últimos 6 anos, invariavelmente você interpreta que eu estou falando de política. Mas, na verdade, eu estou falando de como sermos melhores cristãos. Esse é o meu ponto. Por isso que o tema do sermão de hoje é: e se fôssemos autênticos, para que Cristo seja honrado? O texto de hoje é absolutamente distante da nossa realidade. Afinal, quem é irrepreensível? Como eu disse, se eu prego contra o pecado do racismo, eu sou repreendido por quem acha que racismo não existe. Se eu te oriento a dar bom testemunho e rejeitar submissão a governos desse mundo, algo claramente pregado por muitos na Bíblia, eu sou repreendido por falar de política. Então, quem é irrepreensível? Essa imagem de pessoa irrepreensível, submisso e não violento gerou na cabeça das pessoas uma imagem franciscana, uma imagem de que o bom pastor e a boa pastora são pessoas passivas, que não reagem a nada. Essa imagem de que a família toda tem que seguir o pastor e fazer tudo o que ele manda faz sentido em uma sociedade retrógrada, patriarcal e dominadora. Nós vivemos no século XXI. Nós temos ferramentas da psicanálise ao nosso dispor, temos um mercado de trabalho diversificado, temos maneiras de organização social totalmente diferentes daquele contexto do século I. Temos muitas opções que eles não tinham. Naquele tempo, o filho de um pastor de ovelhas seria. O filho do pescador, pescador seria. Hoje o filho do porteiro tem acesso à universidade. Bem, pelo menos tinha há uns anos atrás aí no Brasil. Sempre que eu leio essas instruções de Paulo, eu lembro do caso de um famoso pastor congregacional. Pastor amado por todos, um exemplo de comportamento, de rigor com a família, um poeta, bom pregador. Eu conheci seu filho, um alcoólatra, que entrava nos cultos e tinha tanto conhecimento bíblico que às vezes comentava ou retrucava o pregador. Pastor que fez de tudo para forçar a fé na cabeça dos seus filhos e que dava tanta atenção a todos e a todas que não dava nenhuma atenção à sua família. O resultado foi desastroso. Então, como ser irrepreensível? Evitando confrontos e controvérsias, sendo pacífico o tempo todo? Ora, o próprio Paulo, logo depois de instruir a Tito que escolhesse pessoas irrepreensíveis para liderar as igrejas em Creta, escreve o seguinte a partir do versículo 10. Pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. Um dos seus próprios profetas chegou a dizer: cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões, preguiçosos. Tal testemunho é verdadeiro, portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé e não deem atenção a lendas judaicas, nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Para os puros, continua Paulo, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Opa! Espera aí. O que aconteceu com Paulinho, paz e amor? Como Paulo, o apóstolo que constantemente prega submissão mútua, usa palavras tão fortes? Paulo estaria julgando e acusando seus irmãos em Cristo de serem insubordinados, enganadores, detestáveis, desqualificados, e ainda afirma que eles devem ser silenciados. O que significa isso? Paulo está julgando o próximo? Paulo está sendo repreensível? Paulo está se achando Deus? É aqui que entra a necessidade de contextualizar o texto para entender o que estava acontecendo, para depois buscarmos uma aplicação para o nosso tempo. A igreja em Creta, como muitas outras no mundo grego, naquele tempo,
estava sendo assolada pelos conservadores judeus que queriam forçar a circuncisão e outras práticas judaicas aos gentios convertidos a Cristo. Nós falamos disso repetidamente aqui. E é por isso que Paulo pede que Tito, seu companheiro em missões, fique aí em Creta para pôr ordem no que estava inacabado e selecionar líderes capazes de manter a ordem. Ou seja, as igrejas em Creta estavam sob o risco de divisões por causa de falsas doutrinas apegadas à religiosidade que pregavam alguns do partido da circuncisão. Pessoas tão zelosas que não admitiam crentes que comessem carne de porco, que não guardassem o sábado, que não se circuncidassem. Pessoas que não compreendiam a essência do evangelho da salvação, que nos liberta de toda a religiosidade e que nos transforma nossos corações e mentes, a ponto de que começamos a enxergar a mão de Deus em tudo o que nos cerca, inclusive no próximo, não importando sua raça, idade, cor, religião, nada. Esses falsos profetas eram incapazes de entender que o amor de Deus alcançava todos incondicionalmente e que a graça de Deus era capaz de transformar até os desejos das pessoas. E ao invés de permitir que Deus agisse a seu tempo e a seu modo, com cada pessoa, esses do partido da circuncisão buscavam forçar a sua fé, seu modo de ver o mundo. E qualquer semelhança com algumas pessoas dos nossos tempos hoje não é mera coincidência. Os lobos vestidos de cordeiro sempre estiveram em nosso meio. E qual é a solução que Paulo visualiza para esse quadro de causa e divisão? Líderes firmes na fé e irrepreensíveis no seu modo de viver, na sua ética cristã. Irrepreensíveis diante de Deus, dando o exemplo do que significa viver sob a ética profeta de Jesus, o Cristo. Para que haja ordem, é preciso que haja exemplo, referência. E às vezes essa referência precisa se opor e brigar com os falsos profetas, com os enganadores, com os detestáveis e desqualificados. Ser irrepreensível e amado para Paulo não significa ser passivo, no sentido de não confrontar os problemas, no sentido de não repreender quem está errado. Irrepreensível para Paulo significa ser autêntico e fiel a Deus e ao plano de salvação. É ser exemplo, é oferecer um exemplo. Sabemos que sempre haverá críticos. Sabemos que sempre haverá pessoas reclamando disso ou daquilo. O que nós não podemos jamais aceitar são pessoas descaradamente desobedecendo os ensinamentos de Jesus e usando o seu nome para suas causas particulares. Eu aqui confesso que não sou irrepreensível. Eu confesso que não controlo, nem vou controlar a fé da minha filha. Eu busco nutri-la com amor e com companheirismo nos caminhos da fé, para que ela, como indivíduo autônomo, um dia declare de livre e espontânea vontade o seu amor por Jesus Cristo. E faço o mesmo em relação aos que congregam comigo. Eu quero que você se apaixone por Jesus, mas eu não quero te obrigar a amar a Deus. Quem sou eu? E a minha oração é que esse exemplo que eu te ofereço baste, que seja suficiente. E que você continue caminhando e crescendo na fé comigo, ao meu lado. Eu te ofereço um caminho para que você seja autêntico, autêntica, sem máscaras e sem religiosidade. O meu foco é esse. Que amemos a Deus e uns aos outros. E que juntos rejeitemos todas as mentiras e falsas profecias para que o nome de Deus seja honrado através das nossas vidas. Para que as nossas palavras, nossas escolhas, nossas atitudes honrem aquele que nos criou e nos salvou. E aí? O que você acha? E se fôssemos autênticos para que Cristo seja honrado? Que o legado da nossa prática de fé seja mais e mais pessoas amando, louvando e honrando a Deus. E, quando necessário, combatendo os falsos profetas severamente, como disse o apóstolo Paulo, para que sejam sadios na fé. Sejamos autênticos e sadios na fé. Essa é a minha oração. E que Deus te abençoe. Deus abençoe essa semana. Até a próxima.